choro deve existir na vida de todo crente. Todas as pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como humildade de espírito e assim como as demais bem-aventuranças, assim como as demais qualidades que nós temos aqui. Todas elas devem existir em nossas vidas. Às vezes nós não encontramos essas qualidades que Jesus mostra, essas bem-aventuranças que Jesus apresenta em nossas vidas. Às vezes falhamos, né, em uma delas ou em algumas delas. Mas o propósito de Jesus é que essas virtudes, qualidades, características sejam encontradas na nossa vida. Essa é a vontade de Jesus. Por isso ele ensina. E ele mostra que essas pessoas são felizes, essas pessoas são abençoadas. E aí, hoje, no versículo 4, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todas as bem-aventuranças vêm acompanhadas de uma bênção também, de uma promessa, de algo que vai trazer alegria para eles. E aí nós temos bem-aventurados que choram. E quem são essas pessoas que choram? As pessoas, meus irmãos, elas choram por muitas razões. Nós choramos por muitas razões. Nós choramos por motivos de enfermidades, choramos quando sentimos dor, nós choramos no luto, nós choramos quando perdemos alguma coisa material, nós choramos quando o nosso orgulho ele é ferido, nós choramos quando perdemos o emprego porque ficamos preocupados, nós choramos de medo e choramos por muitas coisas, muitas coisas. Mas no contexto dessa passagem que Jesus disse que bem-aventurados que choram, no contexto dessa bem-aventurança, o tipo de choro que Jesus apresenta é um choro diferente. Não é um choro de quando nós perdemos o emprego, não é um choro de quando nós estamos enfermos, não é um choro quando nós estamos passando por um luto, não é um choro de quando nós perdemos alguma coisa, não é um choro de quando nós sentimos dor, não é desse tipo de choro que Jesus está falando. E por isso eu quero destacar aqui, né, em primeiro lugar, enquanto está preparando ali o slide que foi preparado já, né? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar que esse choro que Jesus está falando, não é um choro pela tristeza que nós passamos neste mundo. Não é esse tipo de choro. O comentarista bíblico Brodman, ele nos diz que nem todo choro é abençoado. E muita tristeza não encontra consolo. Nem todo choro é abençoado. Aqui nós temos Jesus falando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, nem todos que choram, ele está querendo dizer que nem todas as pessoas que choram são abençoadas. Nem todas as lágrimas que descem do rosto de alguém são lágrimas abençoadas. E muita tristeza também não encontra consolo. E nesse contexto que é apresentada essa bem-aventurança, aqueles que recebem a promessa do consolo não são os que choram pela perda de alguém, não são os que choram pela perda de alguma coisa, não são os que choram de dor porque se machucaram, não é os que choram de dor porque foram ofendidos. Apesar de, na própria palavra de Deus, o Senhor tem o poder, revela que tem o poder para nos consolar de todo e qualquer tipo de consolação. Nesse contexto que Jesus fala, ele não diz sobre esse todo tipo de consolação. O Senhor envia, sim, consolo, e uma das palavras que eu sempre falo em algum funeral, em algum momento fúnebre, é a palavra que Deus, Ele nos consola com toda a consolação.
e nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar aqueles que estão passando por alguma tribulação, com aquela consolação com que nós mesmos somos consolados. Deus nos consola para consolar outros. Mas, com relação a esse choro que Jesus está falando, não é esse choro pelo luto, pela perda de alguém. Não é. Então a gente precisa descartar esse choro de perda, de dor, de enfermidade, por ter perdido alguma coisa nesse mundo, por ter perdido alguém nesse mundo. Eu creio no Deus de toda consolação, que Ele nos consola. Ele consola aqueles que confiam nele. De toda consolação, sim, Ele consola e conforta. Mas no que Jesus está dizendo que o feliz, o abençoado, a lágrima abençoada, não é essa lágrima. Em segundo lugar, ele quer dizer aqui esse choro, quando Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, Jesus está dizendo que esse choro é um choro que incomoda o crente, incomoda aquele que confia nele, incomoda aquele que o segue, diante da maldade deste mundo pecador, desse mundo ímpio. Bem-aventurados que choram, não por ter perdido alguma coisa, não por ter perdido alguém, mas bem-aventurados que choram diante da maldade do mundo, esse mundo pecador, esse mundo ímpio. E o crente em Cristo que nasceu de novo, meus irmãos, vive como uma nova criatura, e vivendo como uma nova criatura, ele também tem uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de pensar, e ele aprende a amar a Deus de uma maneira tão intensa e tão maravilhosa, tão profunda e tão poderosa, que ele começa a chorar diante de todas as manifestações, todas as obras pecaminosas que ele vê no mundo. E aí, o que a gente precisa entender aqui não é que ele chora entristece o coração diante do que ele vê, no sentido, aquela pessoa que faz o mal, e ele chora por causa da pessoa que faz o mal. Não é isso. Ele não chora pela pessoa que faz o mal. Ele chora porque aquela pessoa que faz o mal, ela está ofendendo a Deus, por ele amar tão intensamente esse Deus, e ele fica entristecido, o crente fica entristecido diante dessa ofensa que é feita a Deus, e ele se entristece profundamente, ele chora, as lágrimas descem. Esse tipo de lágrima é uma lágrima abençoada, porque ele ama Deus tão profundamente, tão intensamente, que quando ele vê o homem provocando uma maldade nesse mundo, destruindo aquilo que ele fez e vivendo longe do propósito de Deus, ele está desonrando a Deus, e quando ele vê alguém desonrando a Deus, ele fica triste, porque ele entende que Deus não merece ser desonrado, e isso provoca tristeza. A tristeza dele não é por causa daquela pessoa que está fazendo mal, mas é a tristeza por causa da ofensa, que Deus está sendo ofendido. Isso entristece o coração dele. A tristeza é porque Deus está sendo desonrado, que Deus está recebendo aquilo que ele não merece receber. Por isso ele chora. Esse tipo de lágrima é um tipo de lágrima que honra e glorifica a Deus. Sabe, meus irmãos? Então, o choro deste, que é abençoado, não está centrado no homem, mas está centrado em Deus. E por isso ele chora pelo fato do seu próprio Deus, a quem ele se dedica tanto, dedica seu total amor, esse Deus está sendo desonrado. Por isso ele chora. E aí essa tristeza invade o coração dele de tal forma, por isso ele chora. Seu Deus sendo desonrado pela maldade dos ímpios, pela maldade dos homens pecadores, por aqueles que viraram as costas para Deus.
Sabe, meus irmãos, nós deveríamos chorar mais pela maldade, pela afronta do mundo, como homens e mulheres que amam a Deus. A grande realidade hoje é que nós temos muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, mas estão tão insensíveis à maldade do mundo, que não tem lágrima para chorar, porque está insensível demais. Não consegue ver uma situação e chorar, porque Deus está sendo desonrado, não é o propósito de Deus para isso. Quando a gente vê uma criança de 11 anos engravidando, é para a gente chorar, sabe? Não somente pela criança, mas sim porque isso é uma desonra para Deus. Uma criança de 11 anos não tem uma formação biológica para gerar um filho. Então a gente vê essas maldades. Quando a gente vê alguém tirando a vida da outra pessoa, sabe? Isso é uma afronta a Deus, isso é uma desonra a Deus. Quando a gente vê uma pessoa cometendo adultério, isso é uma desonra a Deus, não estão sendo fiéis, honrando o compromisso que um dia fizeram diante de Deus, é uma desonra a Deus. Quando a gente olha e vê o mundo se corrompendo cada vez mais, é para a gente chorar e, como sal da terra, nós fazermos o nosso papel de preservar e retardar que esse mundo que jaz no maligno, jaz no maligno, está dormindo, amortecido no maligno. Então, como sal da terra, nós retardamos, porque o sal serve para retardar, para que esse mundo que está apodrecendo na maldade, sabe, ele não seja totalmente destruído, e por isso Deus nos colocou aqui nesse tempo. Será que nós estamos tão insensíveis que não conseguimos mais chorar pela maldade do mundo que desonra a Deus? A gente olha o noticiário e a gente não consegue chorar. Não é pelas notícias ruins, mas Deus, o Senhor não merece isso. Isso é uma desonra, isso é uma ofensa, isso é uma afronta. E o salmista, diante de todo esse caos, ele diz assim, lá no Salmo 119, verso 136, torrente de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Nós estamos tão insensíveis, tão preocupados com coisas deste mundo, que nós não temos a sensibilidade de perceber a maldade deste mundo e chorar, porque a maldade deste mundo é uma afronta a Deus, é uma desonra a Deus. Qual foi a última vez que você chorou, que você sentiu tristeza por causa da maldade deste mundo? Na verdade, o que acontece, talvez seja sempre o que acontece também comigo. A gente liga a televisão, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Vou ver uma série, porque a gente não aguenta mais ver notícias ruins. Mas qual foi a última vez que você chorou por essa notícia sendo ruim, ter desonrado a Deus? Você está perdendo a oportunidade de ser uma pessoa abençoada, porque abençoado, bem-aventurado, feliz, são os que choram a maldade do mundo, que ofende esse Deus que nós amamos. É disso que o texto está dizendo. Esse choro é um choro que incomoda o crente diante da maldade do mundo ímpio. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Não é um choro que eu perdi alguma coisa, não é um choro, mas um choro que me incomoda, que me entristece, sabe? De tal forma que eu vejo as pessoas desonrando a Deus e eu não tenho como. Deus que eu amo tão intensamente, tão profundamente, que nós declaramos que amamos, mas nós estamos tão insensíveis, e talvez a nossa mente, o nosso coração esteja cauterizado a tal ponto de não sentir mais nada. Em terceiro lugar, esse choro que Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, esse choro é um choro daqueles que olham para a sua própria pobreza espiritual. E o que isso significa? Que olham para a sua própria pobreza espiritual. Significa que são aqueles que choram pelo seu pecado. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado?
Qual a última vez? Porque se a gente não é sensível para chorar pelo pecado de ofensa do mundo a Deus, quanto mais o nosso. É desse choro que Jesus está dizendo. Qual foi a última vez que você parou para pensar e refletir, e examinar a si mesmo e dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, me ajuda a identificar em mim. Acho que isso nós preferimos fugir, porque se a gente pedir o Senhor vai abrir o livro e vai ser muito desagradável. E a gente não gosta de ser desagradável, de ficar numa situação desagradável. A gente não gosta que os nossos erros sejam apontados. Isso causa desconforto em nós. Mas Jesus fala que bem-aventurados que choram. E o choro que Jesus está dizendo é esse choro o qual você olha para a sua própria pobreza espiritual, quando você chora por causa do seu pecado. Talvez sejamos perfeitos demais, eu não tenho pecado, talvez o pensamento possa ser assim. Olha para o seu pecado, chora porque nada podem fazer. Esses que choram, que Jesus está dizendo que eles são felizes, porque nada eles podem fazer para sair dessa pobreza por causa do seu pecado. Eles não podem fazer nada. Eles reconhecem isso. Eu não posso fazer nada. Jesus, a gente então entende que uma bem-aventurança se liga à outra. Eu sou pobre de espírito, eu preciso de Deus, eu dependo dEle, sabe, porque pobreza de espírito, conforme nós aprendemos no último domingo, não é aquele camarada que é um pobre de espírito. E muitos compreendem que o pobre de espírito é aquele camarada que faz um monte de coisa errada, a gente fala, lá, isso aí é um pobre de espírito. Não, ele não é pobre de espírito, porque o pobre de espírito, ele reconhece a sua pobreza, a sua dependência de Deus. Isso sim é um pobre de espírito. Ele reconhece ele tem consciência e aceita que ele depende de Deus. Isso é um pobre de espírito. E aqui, então, esse pobre de espírito, como ele sabe, reconhece que nada ele pode fazer para sair da situação que ele está por causa do pecado, então ele começa a chorar. Ele chora por causa do seu pecado que levou ele numa situação de perdição. E ele começa a chorar. Ele não pode fazer nada. Jesus então fala: você é um bem-aventurado mesmo, você é um abençoado. E aí eles estão presos e precisam de perdão, porque nada pode fazer para a situação do seu perdão, do seu pecado. Então ele precisa de um perdão. E aí diz o texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versos 61 a 62, diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sabe, esse tipo de choro, irmãos, esse tipo de choro pelo seu pecado. E agora, o que eu vou fazer? Neguei meu Senhor, Ele me falou que eu ia negá-lo, e eu falei que jamais abandonaria Ele. E chegou o momento que Pedro ali foi provado, e foi lembrado do seu pecado, e ele chorou amargamente, e ele nada podia fazer. Esse choro, meus irmãos, que o choro daquele que chora pelo seu pecado, pela sua pobreza espiritual, esses são aqueles que choram a perda da sua inocência. Eu não sou inocente, eu não sou justo. Cristo, então, ele não se refere aqui à tristeza de um luto, como eu falei. Cristo não se refere aqui à tristeza da perda de alguma coisa, mas ele se refere à tristeza do arrependimento. A tristeza do arrependimento. Essa tristeza está relacionada à ofensa a Deus. Ele chora porque ele, não somente o outro que ofendeu a Deus, mas ele também é um ofensor.
E isso faz a alma dele triste, olhar para Deus, sabe? Ele olha para Deus triste, sabendo que nada pode fazer. Ele olha para Deus triste e vê, busca socorro em Deus, busca consolo em Deus, para sua alma, busca perdão em Deus. E Deus então oferece o consolo aos que buscam para si a ajuda dele. Por isso que lá no Salmo 121 nós temos o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? É nessa situação, quem olha para o monte é porque está no vale. Vale é lugar de batalha, vale é lugar de aflição, e aí eu nada posso fazer, e aí eu preciso de socorro. Olho para os montes, olho para Deus, e busco socorro em Deus. E essa situação, eu choro pelo meu pecado, nada posso fazer para sair dessa situação, e olho para o monte, olho para o alto, e busco ajuda em Deus. E Deus então, Ele me perdoa. E lá em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem busca ajuda em Deus para o seu pecado é perdoado. Quem busca socorro em Deus é perdoado. E o texto ainda no Salmo 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo você tem chorado, e se você tem chorado pelo seu pecado, mas saiba de uma coisa: se você buscar o socorro em Deus, ajuda em Deus, vai chegar a alegria para você, Ele vai te perdoar. Esse Deus que oferece socorro, quando eu reconheço a minha pobreza e busco ajuda nele, Ele também não somente me perdoa, mas também me livra, me liberta. E o texto diz lá no Salmo 50, verso 15: e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Sabe, o pecado leva a gente ao ser oprimido, angustiado, triste, sentimos vergonha de nós mesmos. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, Deus foi falar com eles, o que eles fizeram? Se esconderam. O pecado leva a afastamento de Deus e aprisionamento. Então, quando nós buscamos socorro em Deus, Deus nos livra dessa angústia do pecado, que o pecado provoca em nós. E Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqueles que choram pelo seu pecado, pela sua miséria, diante de Deus, buscam ajuda diante de Deus, Deus os fortalece. Diz lá o Salmo 27, verso 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, busque ajuda em Deus e espera que Ele vai fortalecer o teu coração. Você tem chorado pelo teu pecado? Porque aqueles que choram, Deus ajuda, Deus perdoa, Deus liberta, Deus fortalece, Deus acalma. Deus acalma. No texto de Marcos, capítulo 4, versículo 39, quando os discípulos estavam passando por uma tempestade, Jesus então diz assim, diz o texto: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe, o pecado agita a gente, o pecado provoca uma turbulência, uma tribulação no nosso coração. E quando nós buscamos socorro em Deus para solucionar nosso problema de pecado, o Senhor então traz paz, traz bonança para a nossa alma. Esse Deus a quem nós buscamos ajuda e que nós choramos pelo arrependimento, pelo nosso pecado, Ele também traz consolo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17, a palavra de Deus diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação, eterna
consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. É desse choro que Jesus está falando. É desse choro, o choro pelo nosso pecado. Você tem chorado pelo seu pecado? Você tem se arrependido, se entristecido pelo seu pecado? Deus faz tudo isso por aqueles que choram o seu pecado diante dele, busca ajuda nele. Meus irmãos, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu li uma história de um homem que estava sendo evangelizado. E esse homem que estava sendo evangelizado, ele foi abordado pelo evangelista, e o evangelista então estava falando dele, e ele falou: eu sou um homem bom, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou um camarada excelente, um bom pai, um bom marido, né, um bom amigo, ajudo as pessoas, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. E ele falava: eu não tenho pecado nenhum. E nesse momento o Espírito sussurrou no ouvido do evangelista o seguinte: fala para ele assim, pergunta a ele sobre o biscoito. E o evangelista está falando ali com esse homem que ele abordava, que se auto-justificava, e ele ouve o Espírito Santo falando para ele: fala com ele sobre o biscoito. O evangelista ficou louco, falou: o que tem a ver biscoito com arrependimento, evangelização? E o Espírito Santo ali falando no coração do evangelista ali: fala com ele sobre o biscoito, pergunta a ele sobre o biscoito. E então ele se justificando lá, o Senhor se justificando, o evangelista vai e pergunta: e o biscoito? Eu não sei o que aconteceu na sua vida, não sei de nada, mas o Espírito de Deus mandou te perguntar: e o biscoito? Quando ele ouviu essa palavra, ele tremeu. O homem tremeu. E com a voz meio gaga, ele: que biscoito? Que biscoito? Não sei que biscoito é esse, mas o Espírito de Deus mandou falar, mandou perguntar, e eu só obedeço. E o biscoito? E aquele homem entrou em prantos naquela hora. Aquele homem chorou. E o evangelista ficou sem entender nada. Ele só obedeceu o que Deus havia mandado fazer. E aquele homem, então, depois de ele se recompôs, e ele começou a confessar ali. Aquele homem que falou que não tinha pecado e que não tinha motivo nenhum para se arrepender. E ele, então, falou para o evangelista: quando eu era pequeno, nós passávamos por uma necessidade em casa e tudo era bem controlado. E mamãe guardava os biscoitos no pote, dentro do armário, e trancava o armário. Porque era medida, aquilo tinha que durar um mês inteiro. Acho que isso nunca aconteceu com a gente aqui, né? Isso não é realidade, nunca foi realidade de ninguém aqui, né? Comprar alguma coisa que tem que durar o mês inteiro, né? Lá em casa, eu me lembro quando eu era pequeno, papai comprava Danone nas compras de mês, e o Danone acabava no mesmo dia, né? Era assim. Mas a realidade daquele homem é que aquelas compras, aqueles biscoitos, eles deveriam durar um mês inteiro, e a mãe era bem organizada e distribuía os biscoitos aos filhos, né, dentro da sua organização, pois isso deveria durar um mês inteiro. E ele descobriu onde a chave era escondida. E ele então pegou a chave, ele confessando isso, ele pegou a chave, comeu os biscoitos. E não comeu todos, comeu alguns, mas quem é mãe sabe. A mãe coloca o negócio no lugar, quando ela olha, ela vê que foi mexido. Não tem jeito. Alguém mexeu nisso aqui.
E ele comeu alguns biscoitos significativos, uma quantidade significativa, que a mãe percebeu. A mãe chamou os filhos, fez aquela reunião e queria saber quem havia comido. E os irmãos dele ali: mamãe, que isso, mamãe, ninguém comeu. E a mãe ali falando, conversando e orientando: ninguém comeu, mamãe. Aí ele que havia comido, então ele começou a acusar os irmãos. E ofendeu os irmãos, sabe? De tudo aquilo, foi vocês que comeram, aí xingava os irmãos: foi vocês, foram vocês. Ele cresceu, a mãe dele envelheceu e morreu. E ele nunca contou isso para a mãe dele. Nunca parou para contar para a mãe dele que ele havia comido aqueles biscoitos. E ali chorando, ele se arrependeu. Ele reconheceu que ele tinha pecado, que ele não era tão perfeito como ele pensava que era. Deus trata com a gente assim. Cada um de nós temos os nossos pecados. E cada um de nós sabemos o que precisamos confessar diante de Deus. Cada um de nós sabemos de que nós precisamos nos arrepender. E essa tristeza, então, invadiu o coração daquele homem, que o levou ao arrependimento. E eu pergunto, então, que espécie de tristeza é essa, que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que a sentem? Que tristeza é essa que produz alegria da bênção de Cristo naquele que a sente? Que tristeza é essa? É a tristeza pelo pecado cometido, irmãos. É a tristeza do arrependimento. Não quero mais isso para mim, Senhor, então me ajuda. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que não somente os pecados dos outros que ofendem a Deus devem nos levar à tristeza, mas o nosso pecado precisa nos levar ao arrependimento, à tristeza, ao choro. Ao choro. Eu quero concluir esta palavra, aí a gente parte para a promessa da bênção. Serão consolados. Aquele que se arrepende, aquele que chora seu pecado diante de Deus, recebe da parte de Deus consolação. É promessa, irmãos. John Stott disse que as pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero, isto é, o perdão da graça de Deus, sabe? O único. As pessoas que choram, que lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero. Ela está desesperada, ela não pode fazer nada. Por isso ela chora. E aí o único consolo que pode aliviá-las de seu desespero é o perdão da graça de Deus. Consolação, meus irmãos, de acordo com os profetas do Velho Testamento, então seria uma das missões do Messias, de Jesus Cristo. Ele seria o Consolador, aquele que curaria os quebrantados de coração. Hoje, eu creio, Cristo derrama sobre nós, sobre as nossas feridas, sobre os nossos pecados, e nos concede paz, as nossas consciências, a nossa mente pecaminosa, magoada e marcada. Ele derrama graça. Mas ainda choramos pela devastação, do sofrimento e da morte que o pecado alastra pelo mundo inteiro. Enquanto vivemos neste mundo, nós choraremos pelo nosso pecado, e é isso que Cristo quer,
Essa é a proposta dessa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. E enquanto vivermos neste mundo como seguidores de Jesus, nós choraremos pelo pecado do mundo que ofende a Deus, levando desonra a Deus, coisas que entristecem nosso coração. E choraremos também pelo nosso próprio pecado. Mas só durante toda essa trajetória, nós choraremos, mas também seremos consolados. Só no estado final, só quando Cristo voltar, nós receberemos o consolo. Nós seremos então, por toda a nossa vida, nunca mais choraremos. Dos nossos olhos não descerão mais nenhuma lágrima, porque a promessa de Deus diz o seguinte lá em Apocalipse capítulo 7, verso 17. Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A promessa de consolo, no fim dos tempos, onde nós não choraremos mais, porque estaremos para sempre com o nosso Deus. E lá em Apocalipse, bem no finalzinho de Apocalipse, capítulo 21, verso 4 e 5, diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam assentados sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Encerra essa mensagem com a seguinte pergunta, que é a pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg, que diz assim, é um documento da Igreja Reformada, sabe, e nos traz resposta. E a pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg fala sobre o conforto do cristão, que diz: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Qual é o seu único conforto na vida e na morte? E o Catecismo ensina assim: o meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Meu único conforto na vida e na morte é que Ele, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele me protege tão bem, que contra a vontade do meu Pai, que está no céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Meu único conforto na vida e na morte é que Ele me protege tão bem, que contra a vontade do meu Pai, que está no céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Nada vai acontecer na sua vida se não for da vontade do Pai. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Meu único conforto na vida e na morte é que, na verdade, tudo, exatamente tudo, sem nenhuma exceção, tudo vai cooperar para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Tudo vai cooperar para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Tudo que acontece com você vai cooperar para o seu bem. Isso deve ser seu consolo na vida e na morte. E o propósito que você está passando é para a sua salvação. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Meu único conforto na vida e na morte, apesar de tudo isso, então, é que pelo seu Espírito Santo, Ele me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o meu coração. Esse é meu único conforto na vida e na morte. É que pelo Espírito de Deus que habita em mim, Ele me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o meu coração. Esse é meu único conforto na vida e na morte. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus cuida de todos os seus. Deus cuida, Deus conforta, Deus consola em
todas as coisas. Seja um bem-aventurado, seja um abençoado. Chore pela tristeza deste mundo, chore pelas ofensas deste mundo ao Deus a quem nós amamos, chore pelo seu pecado, sabe, se arrependa do seu pecado, dependa do perdão de Deus, e Ele vai te consolar, Ele vai te perdoar, Ele vai te aliviar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu gostaria que nós cantássemos esse hino que o Mateus estava tocando. Consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus, poder para curar, para salvar, para perdoar, para libertar, para aliviar, sabe? Poder, a gente precisa descansar. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Você pode cantar? Alguém pode nos ajudar? Descansando no poder de Deus, em me proteger, descansando no poder de Deus, E no 314 do cantor cristão. Eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos acelerar um pouquinho? Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará,
mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Eu não sei se você tem chorado pelo seu pecado e pelo pecado do mundo que ofende a Deus. Não sei se você está tão insensível a isso. Mas que nesta noite, ao sair daqui, você possa fazer um exame da sua própria vida. Será que você está tão insensível às ofensas que esse mundo tem feito ao Deus a quem você ama? Será que você está tão insensível às ofensas que você tem feito a esse Deus que você confessa como seu Deus? Talvez esse seja o motivo de você viver uma vida tão infeliz, tão atribulada, tão inquieta, tanto sem paz, tão perturbada. Essa palavra é uma palavra de bênção para a sua vida. Se você quer viver uma vida abençoada, uma vida feliz, chore. Chore. Chore pelo seu pecado. Chore pelo pecado do mundo ímpio que ofende a Deus. E Deus vai enviar o consolo para o seu coração. Que Deus te abençoe. Enquanto estão preparando o Salmo de número 23, que nós vamos recitar já já, eu gostaria que nesse momento você baixasse a sua cabeça e fizesse um exame da sua própria vida e orasse ao Senhor. Falasse com Deus nesse momento. Você tem chorado? Você tem chorado? Você tem chorado por aquilo que você perde, pelas tristezas do mundo, pelas dores das pessoas? Você tem chorado por isso? Ou você tem chorado pela ofensa, pela desonra deste mundo a Deus, pelo seu pecado que desonra a Deus? Você tem chorado por isso? Fale com Deus e receba da parte de Deus o consolo que a sua alma, que seu coração precisa nesta noite. Ó Senhor, eu te agradeço, porque em Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, nós encontramos refrigério para nossa alma, consolo, paz, e somos abençoados, porque diante dele choramos o nosso pecado e o pecado do mundo que desonra a Deus. Deus, se porventura estamos insensíveis para isso, e talvez essa seja a causa de nós não nos preocuparmos em proclamar a Tua palavra, como sal da terra que somos, para que vidas sejam convertidas pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nesta noite o Senhor venha nos perdoar da nossa insensibilidade, se porventura, de fato, alguém reconhece que está insensível às ofensas a Ti. Que o Senhor nos dê a sensibilidade, que tenhamos a sensibilidade de perceber isso e chorar diante de Ti. Porque eu creio que, de acordo com a Tua palavra e a promessa de Jesus Cristo, segundo o Seu ensinamento, que este choro é um choro abençoado, é um choro que traz consolo para a nossa alma e que nos encoraja a viver.
na esperança que haverá um dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, dor, pranto, tristeza, nada disso haverá. E eu te louvo por isso, Senhor. Enquanto vivermos neste mundo, temos a certeza que seremos consolados por Ti. Nos ajude, Deus, a chorar. Mostra-nos, ó Deus, onde está o nosso pecado, e que venhamos chorar diante de Ti e receber o Teu perdão, o Teu consolo para a nossa alma. No nome de Jesus, assim nós oramos, entregando também este culto ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor se agrade de nós, no nome de Jesus, amém. Ainda não encerramos, nós teremos a bênção, né? Mas antes da bênção eu quero apresentar os visitantes, quero agradecer pela presença de vocês conosco, que Deus os abençoe em nome de Jesus, abençoe vocês e a família, tá bom? No nome do Senhor Jesus, muito bom ter vocês conosco, tá bom? Fiquem com Deus. Né, a Anília tem uma palavra também para dar aí para toda a igreja. Vamos lá, Anília, pode pegar o microfone. Pega o rosa nele. Toma que esse aqui é certo. É que esse é de menina. O azul não quis acender, né, gente? Vamos lá, gente. Boa noite, igreja. Um anúncio muito especial do passeio da CIB de Piedade em novembro, dia 19 de novembro. Não será retiro esse ano. Esse ano vai ser um passeio, um dia inteiro de brincadeiras, de lazer, de alegria, de comunhão, pelo aniversário da igreja. Então, vai ser no dia 19 de novembro. Aí você me pergunta, Nili, mas quanto que vai ser isso? Como é que vai ser? R$80 a partir de 11 anos de idade. E R$48 de 5 a 10 anos. Menores de 5 anos não pagam, ok? O que está incluído, Anile, nesses R$80? Primeiro, o espaço. Pode ir passando aí, gente. O espaço, gente, que tem salão de jogos, tem piscinas. São 2 piscinas, não é isso? 2 piscinas grandes, tem campo de futebol, tem área verde. O pessoal levar uma canga, né? Se espalhar lá, poder descansar. Tem o espaço, né? O transporte para lá, que vai ser em Magé, esse sítio. Tem chuveirão, todo conforto. E a alimentação completa. Café da manhã, almoço e lanche no final da tarde. Gente, R$80 não é nem uma saída de um casal, não é? Sei lá, comer, você vai no Outback, você vai pagar o quê? R$200, né? Por aí. Em uma refeição só num jantar. E ali, olha só, a foto aí da mesa, né? Buffet de churrasco, gente, no almoço. Então, café da manhã regado. A gente vai sair daqui bem cedo para chegar lá para o café e poder aproveitar bastante o nosso dia. R$80 a partir de 11 anos, R$48 de 5 a 10. Menores de 5 anos não pagam. E agora, tem algo muito importante, irmãos. Como é que vai ser feito esse pagamento? Para facilitar a vida de todo mundo, a gente vai parcelar esse pagamento utilizando um carnê. Isso para quem quiser, né? Quem tiver aí, os 80, vai tomar aqui, ó, pá. Aí é com você, a gente não vai rejeitar quem quiser pagar à vista. Mas quem quiser parcelar, para facilitar, tem opção. E como é que vai funcionar? Começando a pagar em julho, você vai poder dividir o valor em 4 vezes. Então, por exemplo, eu sou sozinho, sei lá, vou pagar R$80, então vou poder dividir em 4 de 20, ok? Anília, eu vou começar a pagar em agosto, então você vai parcelar em 3 vezes. Comecei a pagar em setembro, em 2 vezes. Em outubro, pagamento à vista. Por quê? A gente tem que concluir o pagamento do sítio antes da ida. Então, não dá para a gente
jogar para novembro, para esse pagamento. Em novembro a gente tem que estar com todo mundo quitado para a gente conseguir quitar o sítio, ok? E aí, a gente tem aqui os carnezinhos. E Pedro e Gabi vão liberar lá no grupo da igreja, o pessoal da equipe de comunicação já tem feito isso, mas é necessário que você faça a sua inscrição pelo link que o Pedro e a Gabi estão colocando no grupo da igreja. Gente, leva 5 minutos. Quem tem dificuldade para acessar, para fazer inscrição assim, conversa com qualquer jovem, com qualquer pessoa aqui, ó, comigo, com o Jonathan, Pedro, Gabi, pastor. A gente faz a inscrição para você, não tem problema, mas é importante para que a gente tenha um controle de quem maior de 11 anos e menor de 11 anos vai. A gente tem o controle dos nomes de todo mundo. Então, é importante que você faça essa pré-inscrição. O link já está lá no grupo da igreja, tá? Está lá, é só clicar. Você vai colocar o seu nome e vai dizer se você é maior ou menor de 11 anos. Só isso. Ah, eu vou e vai meu filho. Aí você vai fazer a sua inscrição, você vai preencher. Você vai fazer um novo, vai clicar de novo lá no link e vai fazer o do seu filho. E assim vai. Ah, ele é menor de 11 anos. E aí, como é que vai ser esse controle?